Dona Helena tinha 73 anos quando seus 3 filhos decidiram colocá-la em um asilo. Para quem observava de fora, parecia a história clássica e triste de abandono de idosos, que infelizmente se repete milhares de vezes por todo o país. Uma senhora viúva, aparentemente saudável e lúcida, sendo deixada em instituição de longa permanência, enquanto os filhos seguiam com suas vidas ocupadas e importantes demais para cuidar da mãe que os criou. O residencial Primavera, onde Dona Helena foi instalada, era um dos asilos mais bem conceituados da cidade. Não era aquele tipo de depósito de idosos abandonados que vemos em reportagens chocantes. Era limpo, bem administrado, com equipe de enfermagem competente e atividades recreativas diárias. Mas ainda assim, era um asilo, e Dona Helena chegou ali em uma segunda-feira de março com apenas 2 malas de roupas e expressão resignada no rosto. O que chamou a atenção da equipe desde o primeiro dia foi o padrão estranho das visitas. Toda sexta-feira à tarde, pontualmente às 3 horas, os 3 filhos de Dona Helena apareciam. Ricardo, o mais velho, era advogado bem-sucedido. Marina, a do meio, trabalhava em multinacional. E Júlio, o caçula, tinha acabado de abrir a própria empresa de tecnologia. Eles chegavam juntos, sempre bem vestidos, sempre educados com a equipe. E toda sexta-feira, sem exceção, eles levavam Dona Helena para passar o fim de semana fora. Ela voltava toda segunda-feira de manhã, novamente pontual, para retomar sua rotina no asilo. Durante a semana, nenhum dos 3 filhos visitava. Nenhuma ligação, nenhum recado, silêncio total. Mas lá vinham eles novamente na sexta, como relógio. Para a enfermeira-chefe, Carla, que trabalhava no residencial Primavera há 15 anos, o comportamento era completamente atípico. Ela já tinha visto de tudo. Filhos que nunca visitavam, filhos que visitavam religiosamente toda semana, famílias que faziam questão de levar o idoso para almoços dominicais, mas nunca tinha visto esse padrão específico: asilo durante a semana, casa nos fins de semana, com precisão militar. Tem algo estranho nessa história, Carla comentou com Beatriz, a assistente social do residencial. Dona Helena é super lúcida, saudável, independente. Por que ela tá aqui? E por que só durante a semana? Beatriz também estava intrigada. Nas entrevistas iniciais com a família, os filhos haviam sido vagos sobre os motivos. Falaram sobre segurança, sobre Dona Helena ficar sozinha em casa durante o dia enquanto todos trabalhavam, sobre ela precisar de companhia e atividades. Tudo fazia sentido superficialmente, mas não explicava o arranjo bizarro. Dona Helena, por sua vez, não reclamava. Era educada com todos, participava das atividades, fazia amizade com outros residentes, mas havia tristeza em seus olhos que ninguém conseguia ignorar. Ela parecia estar apenas existindo, esperando as sextas-feiras chegarem. As outras idosas do asilo começaram a especular. Dona Teresa, que dividia quarto com Dona Helena, tinha teoria de que os filhos estavam escondendo algo. Aposto que é herança, ela dizia em voz baixa para as outras. Devem ter tirado ela de casa para vender a casa, dividir o dinheiro, mas sentem culpa. Aí buscam no fim de semana para parecer que são filhos bons. Outras teorias circulavam. Que Dona Helena tinha começado a dar sinais de demência e os filhos tinham medo que ela causasse acidente em casa. Que ela tinha brigado feio com as noras e genros e ninguém a queria em casa a tempo integral. Que os filhos estavam apenas cumprindo obrigação mínima, mantendo aparências sociais. 3 meses se passaram com a mesma rotina imutável. Carla começou a observar mais atentamente as sextas-feiras. Notou que Dona Helena sempre tinha mala pequena pronta desde quinta à noite. Notou que quando os filhos chegavam, apesar da tristeza visível, havia também centelha de alegria genuína nos olhos dela. Notou que os filhos, apesar de sempre parecerem cansados, eram carinhosos com a mãe. Um detalhe chamou especial atenção de Carla. Toda segunda-feira, quando Dona Helena voltava, ela trazia pequenos objetos: uma foto emoldurada, um livro, uma manta de crochê, louças antigas. Gradualmente, seu espaço no asilo foi se enchendo de pertences pessoais que claramente vinham de sua antiga casa. É como se ela estivesse mudando aos poucos, Carla comentou com Beatriz. Mas por que fazer isso? Por que não mudar tudo de uma vez? Beatriz decidiu que era hora de conversar diretamente com Dona Helena. Em uma tarde tranquila de quarta-feira, ela convidou a idosa para tomar café em sua sala. Dona Helena aceitou, parecendo até aliviar por ter oportunidade de conversar. Dona
Dona Helena, eu preciso perguntar algo. Beatriz começou gentilmente. A senhora está feliz aqui? Porque se não estiver, podemos conversar com seus filhos sobre outras opções. Dona Helena sorriu, mas era sorriso triste. Eu sei que vocês acham estranho, minha filha. Todo mundo acha, mas não é o que parece. Então me explica, Beatriz pediu. A gente só quer entender e ajudar no que for possível. Dona Helena respirou fundo, como se estivesse decidindo quanto revelar. Meus filhos não me abandonaram aqui. Na verdade, é o contrário. Eu que pedi para vir. Beatriz piscou confusa. A senhora pediu para vir para o asilo? Mas por quê? Porque eu tô morrendo, Dona Helena disse simplesmente, com calma que só vem de quem já fez as pazes com a própria mortalidade. Câncer no pâncreas, estágio terminal. Os médicos me deram 6 meses, talvez 1 ano. Isso foi há 4 meses. Beatriz sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela olhou para a ficha médica de Dona Helena, que estava sobre a mesa. Não havia nenhuma menção a câncer, apenas check-up de rotina que indicava saúde normal para a idade. Mas não tem nada sobre isso em sua ficha médica, Beatriz disse, folheando os papéis freneticamente. Porque eu pedi para os meus filhos não colocarem, Dona Helena explicou. Eu não quero ser tratada como doente terminal aqui. Não quero pena. Não quero que as pessoas fiquem andando em volta de mim com cara de velório. Durante a semana aqui, eu quero ser só uma idosa normal vivendo em comunidade. E os fins de semana? Beatriz perguntou, começando a entender. Os fins de semana são para tratamento e para a família, Dona Helena respondeu, lágrimas começando a formar em seus olhos. Toda sexta meus filhos me buscam. A gente passa sexta à noite jantando junto, conversando, sendo família. Sábado de manhã eu faço quimioterapia paliativa. Sábado à tarde a gente descansa junto, assiste filmes, relembra histórias. Domingo a gente faz almoço em família, com netos, genros, noras. E segunda de manhã eles me trazem de volta. Beatriz sentiu lágrimas em seus próprios olhos. Mas por que fazer assim? Por que não ficar em casa com eles o tempo todo? Dona Helena pegou um lenço e enxugou os olhos antes de continuar. Porque meus filhos têm vidas, filha. Ricardo tem escritório de advocacia para administrar, tem casos importantes. Marina viaja a trabalho 2 vezes por mês. Júlio tá tentando fazer a empresa dele decolar. Eles têm filhos pequenos que precisam de atenção. Se eu ficasse em casa deles tempo integral, nesse meu estado, seria fardo enorme. Mas a senhora é mãe deles, Beatriz protestou. Tenho certeza que eles ficariam felizes em cuidar da senhora. Ficariam, Dona Helena concordou. E aí? Marina ia ter que largar o emprego porque alguém precisa ficar em casa durante o dia. Ricardo ia cancelar audiências importantes. Júlio ia negligenciar a empresa dele que tá começando agora. E eu ia ficar em casa, sozinha, na maior parte do tempo mesmo, vendo televisão e esperando a morte chegar. Ela fez pausa, limpando mais lágrimas. Aqui, durante a semana, eu tenho companhia, tenho atividades, tenho as meninas do quarto que jogam baralho comigo, tenho o grupo de crochê, tenho gente para conversar. Não fico sozinha me remoendo, pensando que vou morrer. Eu vivo. E quando chega sexta-feira, eu tenho fim de semana inteiro de tempo de qualidade com meus filhos. Não é eles me visitando correndo entre compromissos. É tempo dedicado, só nosso. A gente sabe que esse tempo é limitado, então cada minuto conta. A gente não desperdiça. Beatriz estava chorando abertamente agora. Mas eles sabem? Seus filhos concordaram com isso? No começo eles resistiram, Dona Helena admitiu. Queriam que eu ficasse em casa deles. Tentaram organizar esquema de revezamento, mas eu insisti. Expliquei que essa era a forma que eu queria viver meus últimos meses, com dignidade, com propósito, sem ser peso. Dona Helena continuou sua história, palavras fluindo como se ela estivesse aliviada por finalmente compartilhar com alguém. Sabe qual é a pior parte de morrer? Não é a dor física. Os médicos controlam isso relativamente bem com remédios. É ver você mesmo se tornando fardo para as pessoas que ama. Eu criei meus 3 filhos praticamente sozinha depois que meu marido morreu. Trabalhei em 2 empregos para pagar escola particular para eles. Sacrifiquei tudo pelos meus filhos. E agora, no final, eu recuso me tornar sacrifício que eles têm que fazer. Recuso ser a mãe doente que destruiu as carreiras deles, que impediu os netos de ter a atenção que merecem, que transformou a casa deles em hospital. Aqui, durante a semana, eu não sou Dona Helena, a doente terminal. Sou só Dona Helena. Jogo dominó com Dona Teresa. Ajudo Dona Cláudia, que tem artrite, a fazer crochê. Conto histórias para os funcionários jovens. Rio, converso, vivo. Claro que tem dias ruins, dias que a dor é forte ou que o tratamento me deixa enjoada. Mas nesses dias vocês cuidam de mim profissionalmente, sem o peso emocional que seria para os meus filhos. E quando chega sexta, eu me arrumo bonita.
volta, boto meu batom vermelho favorito e meus filhos chegam. A gente vai pra casa, que é ainda minha casa. Eles não venderam. E a gente tem fim de semana perfeito. Não é obrigação, é escolha. Não é cuidado, é amor. Entende a diferença? Beatriz entendia e estava destroçada por dentro. Dona Helena, posso perguntar uma coisa? Os outros residentes sabem? A equipe sabe? Só você agora, Dona Helena respondeu. E eu peço que mantenha assim. Eu não quero tratamento especial. Não quero olhares de pena. Quando chegar minha hora, vai chegar. Provavelmente vai ser num fim de semana em casa com meus filhos perto, que é exatamente como eu quero. Beatriz saiu daquela conversa transformada. Ela tinha que contar para alguém, mas Dona Helena fizera ela prometer sigilo. Apenas Carla, a enfermeira-chefe, precisava saber por questões práticas de cuidado médico. Elas tiveram reunião privada, onde Beatriz compartilhou tudo. Carla ficou em silêncio por longo tempo depois de ouvir. Meu Deus, ela finalmente disse. E eu aqui julgando esses filhos, pensando que eram uns monstros disfarçados. Todo mundo julga, Beatriz disse. Eu julguei. As outras idosas julgam, porque a gente vê padrão estranho e assume o pior. Mas a realidade é complexa. É linda também, de uma forma triste, Carla observou. Dona Helena encontrou jeito de morrer com dignidade, mantendo vida significativa até o fim, protegendo os filhos de culpa e fardo e ainda tendo tempo de qualidade com família. As duas concordaram em monitorar Dona Helena mais de perto, especialmente para sinais de dor ou desconforto que ela pudesse estar escondendo, mas respeitariam seus desejos de privacidade e normalidade. Nas semanas seguintes, Beatriz e Carla observaram Dona Helena com novos olhos. Viram como ela realmente vivia plenamente durante a semana. Ela era uma das residentes mais ativas, sempre participando de atividades, sempre animando as outras. Era impossível imaginar que era pessoa com meses de vida contados. E nas sextas-feiras, quando os filhos chegavam, agora elas viam a dinâmica diferente, o amor genuíno nos abraços, a forma como Ricardo segurava o braço da mãe com cuidado extra, como Marina sempre verificava se ela tinha tomado todos os remédios da semana, como Júlio carregava a malinha dela com reverência, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. 4 meses depois daquela conversa reveladora, em uma quinta-feira de julho, Dona Helena teve crise aguda de dor. A equipe médica do asilo conseguiu estabilizá-la, mas estava claro que ela estava entrando nos estágios finais. Beatriz ligou imediatamente para Ricardo. Ele chegou em 20 minutos, seguido rapidamente pelos irmãos. Desta vez não esperaram sexta-feira. Conversaram com os médicos, depois com Dona Helena. Ela estava lúcida apesar da dor e tinha pedido. Queria ir para casa. Mãe, a senhora tem certeza? Marina perguntou chorando. A gente pode contratar enfermeira particular, pode trazer equipamento médico, pode... Filha! Dona Helena interrompeu com voz fraca, mas firme. Eu sei o que está acontecendo. Chegou a hora. E eu quero estar na minha casa, com vocês. Não aqui. Eles a levaram. Beatriz e Carla ajudaram a preparar tudo. Empacotaram seus pertences, coordenaram com a equipe de cuidados paliativos que iria assumir. Quando Dona Helena saiu do residencial Primavera pela última vez, ela cumprimentou cada funcionário, cada residente, como se estivesse apenas indo para mais um fim de semana normal. Dona Teresa, sua companheira de quarto, abraçou-a forte. Você volta segunda, né? Dona Helena sorriu. A gente se vê de novo, querida. Não se preocupa. 3 dias depois, em um domingo de manhã tranquilo, rodeada por seus 3 filhos, 7 netos, genros e noras, Dona Helena faleceu em sua casa. Ela estava em sua própria cama, segurando as mãos de Ricardo e Marina, com Júlio aos pés da cama lendo trechos de seu livro favorito. Ela simplesmente fechou os olhos e partiu. O velório aconteceu na terça-feira. Beatriz e Carla compareceram, junto com vários outros funcionários do residencial Primavera. Dona Teresa e algumas outras residentes também foram em expedição organizada pelo asilo. Foi ali, no velório, que o segredo finalmente veio à tona. Ricardo, em sua homenagem à mãe, contou a história completa. Explicou sobre o câncer,
sobre a decisão dela de viver no asilo durante a semana, sobre os fins de semana em família. Sua voz embargava enquanto falava. Minha mãe nos ensinou algo profundo nestes últimos meses, ele disse para a sala cheia. Ela nos ensinou que amor não é sacrifício. Que permitir que as pessoas que você ama continuem vivendo suas vidas não significa que você ama menos. Que dignidade às vezes significa fazer escolhas difíceis que outros não entendem. Muita gente julgou nossa família. Acharam que éramos filhos cruéis abandonando mãe em asilo. A verdade é que estávamos respeitando os desejos de uma mulher forte, independente e incrivelmente sábia. Ela não queria ser lembrada como a mãe doente. Queria ser lembrada como era, vibrante, participativa, vivendo plenamente até o fim. Marina tomou a palavra chorando. Durante a semana, ela tinha vida própria, tinha amigas, atividades, rotina, ela era feliz. E quando chegava fim de semana, a gente tinha tempo de qualidade absoluta, sem distrações de trabalho ou obrigações. Era só família, amor e memórias. A gente fez refeições juntos, assistiu filmes que ela amava, ouviu histórias da juventude dela que nunca tínhamos ouvido. Os netos tiveram um tempo real com a avó. Não foi despedida triste e arrastada. Foi celebração de vida que aconteceu toda semana por meses. Júlio, o mais jovem, falou por último. Nossa mãe nos deu presente final. Ela nos ensinou como morrer com graça. Ela controlou sua própria narrativa até o fim. E ela nos poupou da culpa que muitos filhos carregam. A gente não tem que se perguntar se fizemos o suficiente. A gente sabe que fizemos exatamente o que ela queria. Depois do velório, Beatriz conversou longamente com os 3 irmãos. Eles explicaram mais detalhes. Como foi difícil convencer Dona Helena a aceitar tratamento paliativo. Como ela inicialmente queria simplesmente deixar a doença seguir seu curso sem intervenção. Como eles negociaram o arranjo do asilo como compromisso. Ela não queria nos ver sofrendo diariamente, vendo ela definhar, Ricardo explicou. Mas também não queria morrer sozinha ou distante. O arranjo do asilo durante a semana, casa nos fins de semana, foi solução dela. E funcionou. A gente teve meses de tempo de qualidade que não teríamos tido se ela estivesse em casa o tempo todo, com todo mundo estressado tentando equilibrar trabalho e cuidados. E olha, Marina acrescentou, nos fins de semana, quando ela estava em casa, a gente realmente estava presente. Não era só estar no mesmo espaço físico enquanto cada um fazia sua coisa. Era a atenção total. Porque a gente sabia que o tempo era limitado. Cada momento contava. Beatriz abraçou os 3. Vocês são filhos incríveis. Sua mãe teve muita sorte. Não, Ricardo corrigiu gentilmente. Nós que tivemos sorte. Ela nos deu meses extras de memórias lindas. E ela nos ensinou que fazer o que é certo nem sempre é o que parece certo para os outros. Semanas depois, o Residencial Primavera recebeu carta dos 3 irmãos, junto com doação generosa. A carta explicava que queriam criar fundo em memória de Dona Helena para ajudar outras famílias em situações similares, para mostrar que há múltiplas formas de amar e cuidar e que julgamento externo raramente conhece história completa. A história de Dona Helena se espalhou pelo asilo e além. Beatriz, com permissão da família, compartilhou em conferências sobre cuidados de idosos.
Virou caso estudado sobre autonomia de pacientes terminais, sobre modelos alternativos de cuidado, sobre como desafiar presunções sociais. Dona Teresa, que tanto especulara sobre motivos sinistros, ficou profundamente impactada quando soube a verdade. Eu julguei aqueles meninos tão mal, ela disse para Beatriz, chorando. E eles estavam sendo filhos maravilhosos, do jeito que a mãe deles pediu. Carla incorporou a história nos treinamentos de novos funcionários. Nunca presumam que conhecem a história completa de uma família, ela instruía. O que parece abandono pode ser amor. O que parece estranho pode ser exatamente certo para aquelas pessoas específicas. Mais importante, a história mudou conversas em várias famílias. Filhos adultos começaram a ter conversas honestas com pais idosos sobre desejos para fim de vida. Sobre como queriam ser cuidados, onde queriam estar, como queriam que seus últimos meses ou anos fossem. Idosos começaram a se sentir mais empoderados para expressar preferências que podiam parecer não convencionais. Queriam desafiar a narrativa de que filhos devotados mantêm pais em casa a todo custo, ou que asilo sempre significa abandono. A realidade era mais nuançada. Um ano depois da morte de Dona Helena, o Residencial Primavera inaugurou o Programa Helena, permitindo arranjos flexíveis para residentes terminais que queriam equilibrar independência durante a semana com tempo familiar intenso nos fins de semana. Vários idosos e famílias optaram por esse modelo. Os 3 filhos de Dona Helena compareceram à inauguração. Ricardo fez discurso emocionado. Nossa mãe não inventou nada radicalmente novo. Ela simplesmente insistiu em viver e morrer nos próprios termos, em escolher qualidade sobre convenção, em proteger as pessoas que amava mesmo quando isso significava decisões que outros não entenderiam. Ela nos ensinou que respeitar idosos não é apenas cuidar deles fisicamente, é respeitar suas escolhas, sua autonomia, sua dignidade. Mesmo quando, especialmente quando, essas escolhas desafiam o que a sociedade espera. Marina acrescentou reflexão pessoal. Eu era a mais resistente ao plano da minha mãe. Eu queria que ela ficasse em casa comigo. Eu achava que se eu não cuidasse dela pessoalmente 24 horas por dia, eu seria filha má. Minha mãe me libertou dessa culpa. Ela me deu permissão para continuar sendo profissional, mãe e filha, para ser pessoa completa, não apenas cuidadora. Júlio, sempre o mais emocional, mal conseguiu falar. Minha mãe me deu presente de aprender sobre morte antes de ela ser minha própria realidade. Ela me ensinou que morte não precisa ser terror. Pode ser transição consciente e até bonita, que a gente pode escolher como sair desse mundo. O programa se tornou sucesso e modelo replicado em outras instituições. Famílias de todo o país entravam em contato querendo entender como implementar arranjos similares. A história, que começara como aparente escândalo de abandono, tornou-se inspiração. Hoje, 3 anos depois, os filhos de Dona Helena ainda se encontram toda sexta-feira. Não há mais mãe para buscar no asilo, mas mantém tradição de jantar juntos. É forma de honrar a memória dela e manter vínculo familiar que ela sempre priorizou.
Eles criaram um blog compartilhando a jornada deles, oferecendo orientação prática e emocional para outras famílias navegando cuidados de fim de vida. Recebem mensagens diárias de pessoas agradecendo por normalizar conversas difíceis, por mostrar que há múltiplas formas certas de amar. Ricardo escreveu livro sobre a experiência que se tornou best-seller inesperado. Sextas-feiras com Mamãe. Lições sobre amor, dignidade e escolha no fim da vida. Metade dos lucros vai para programas de cuidados paliativos e asilos. Marina mudou de carreira, deixando corporação para trabalhar em organização sem fins lucrativos, focada em direitos de idosos. Minha mãe me mostrou que sucesso profissional não significa nada se você não está vivendo de acordo com seus valores, ela explica. Júlio vendeu participação em sua empresa de tecnologia e usou recursos para financiar startups desenvolvendo tecnologias assistivas para idosos. Minha mãe usou tecnologia para manter contato comigo durante a semana. Ela gravava mensagens de vídeo, a gente fazia chamadas. Quero facilitar isso para outras famílias. O legado de Dona Helena transcendeu sua própria história. Ela forçou sociedade a reexaminar presunções sobre envelhecimento, cuidado familiar e morte. Mostrou que idosos não são recipientes passivos de cuidado, mas agentes ativos de suas próprias vidas até o fim. Ela desafiou a narrativa de que bons filhos mantêm paz em casa sempre, mostrando que, às vezes, amor significa respeitar desejo de independência e espaço. Que qualidade de tempo supera a quantidade? Que estruturas não convencionais podem funcionar melhor que arranjos tradicionais? Para profissionais de cuidado de idosos, ela ofereceu lembrete humilde. Eles não sabem a história completa de cada residente. Que julgamento deve ser suspenso? Que curiosidade compassiva serve melhor que presunções? Para idosos, ela foi exemplo de como reivindicar a autonomia, mesmo quando o corpo está falhando. Como insistir em ser tratado como pessoa completa, não apenas paciente. Como proteger dignidade através de escolhas conscientes. Para famílias, especialmente filhos adultos com pais envelhecendo, ela ofereceu permissão. Permissão para ter conversas difíceis, para considerar arranjos não convencionais, para equilibrar amor filial com realidades práticas de vida moderna, para soltar culpa que não serve a ninguém. Beatriz, que agora dirige programa de treinamento nacional para assistentes sociais em cuidados geriátricos, sempre começa suas apresentações contando a história de Dona Helena. Ela mudou completamente como eu vejo meu trabalho, Beatriz explica. Antes eu via meu papel como advogada dos idosos contra famílias potencialmente negligentes. Agora vejo como facilitadora de comunicação e respeito mútuo. A história de Dona Helena me ensinou que famílias são complexas, que amor se manifesta de formas infinitas e que meu trabalho não é julgar, mas apoiar. É garantir que a voz do idoso seja ouvida e respeitada, mesmo quando, especialmente quando, essa voz diz coisas que desafiam normas. Carla, ainda enfermeira-chefe no Residencial Primavera, mantém foto de Dona Helena em seu escritório. Ela me lembra diariamente porque faço esse trabalho. Não é apenas sobre cuidados médicos ou atividades recreativas. É sobre respeitar a humanidade completa de cada pessoa, incluindo o direito de fazer escolhas
que outros não entendem. O quarto que Dona Helena ocupava por meses agora tem nova residente, mas placa pequena na porta diz Suíte Helena, homenagem permanente. Novos residentes perguntam sobre a placa e ouvem a história. Torna-se parte da cultura do lugar. Respeito por autonomia, celebração de escolhas individuais, reconhecimento de que há múltiplos caminhos válidos. A história também provocou mudanças legislativas. Políticos usaram o caso de Dona Helena para propor leis expandindo direitos de pacientes terminais a fazer escolhas sobre seus próprios cuidados, para simplificar processos burocráticos que antes tornavam arranjos flexíveis juridicamente complicados. Companhias de seguro revisaram políticas, reconhecendo que modelos híbridos de cuidado podiam ser tanto mais humanos quanto mais econômicos que internação hospitalar prolongada ou institucionalização completa. Escolas de medicina começaram a incluir caso de Dona Helena em currículos sobre cuidados paliativos e ética médica. Futuros médicos aprendiam sobre importância de autonomia do paciente, sobre como morte pode ser gerenciada com dignidade, sobre como famílias não são obstáculos, mas parceiros em cuidado. Mas talvez o impacto mais profundo foi em milhares de conversas privadas em lares por todo o país. Filhos adultos finalmente perguntando a pais: como vocês querem que seja se chegar esse momento? Pais idosos expressando desejos que guardavam por medo de serem fardo. Famílias descobrindo que honestidade e planejamento reduziam a ansiedade de todos. O que parecia ser história de abandono revelou-se ser história de amor profundo, manifestado de forma não convencional.